Em um processo legal, existem vários termos que são comumente usados. Aqui estão alguns dos termos mais frequentes e seus significados. Autor requerente plaintiff, a parte que inicia o processo legal e busca um remédio ou compensação. Réu requerido defendant, a parte contra quem uma ação legal é movida, sendo acusada ou responsabilizada por algo. Advogado procurador, profissional legalmente habilitado que representa as partes envolvidas no processo e fornece aconselhamento jurídico. Juiz, magistrado, autoridade imparcial responsável por administrar a justiça e tomar decisões baseadas nas leis aplicáveis e nos fatos apresentados. Tribunal, local onde ocorre o julgamento do processo e onde os litígios legais são resolvidos. Petição, documento legal apresentado pelo autor, requerente para iniciar o processo e descrever suas reivindicações. Contestação, resposta escrita apresentada pelo réu, requerido em defesa contra as alegações feitas pelo autor requerente. Audiência, reunião formal no tribunal em que as partes e seus advogados apresentam seus argumentos e evidências perante o juiz. Sentença, decisão final proferida pelo juiz após avaliar as provas, os argumentos das partes e aplicar a lei ao caso. Recurso, pedido feito por uma das partes insatisfeitas com a decisão do juiz para que o caso seja revisado por uma instância superior. Esses são apenas alguns termos comuns usados em um processo legal, e cada sistema jurídico pode ter suas próprias terminologias específicas. É sempre recomendável consultar um advogado para obter orientações precisas e atualizadas relacionadas ao seu país ou jurisdição. Testemunha, pessoa que fornece depoimentos ou evidências durante o processo, com o objetivo de apoiar ou refutar as alegações das partes. Prova, evidências apresentadas pelas partes para sustentar seus argumentos, que podem incluir documentos, depoimentos de testemunhas, registros, fotografias, etc. Inquérito, investigação preliminar realizada pelas autoridades para coletar evidências antes de um processo criminal. Acusação, alegações formais feitas pelo Ministério Público ou pelo promotor público contra o réu em um processo criminal. Defesa, argumentos e evidências apresentados pelo réu e seu advogado para contestar as acusações e provar a inocência ou buscar uma pena mais leve. Jurado, grupo de pessoas selecionadas para ouvir as evidências apresentadas durante um julgamento e emitir um veredicto com base nessas evidências. Deliberação, processo em que os jurados se reúnem para discutir o caso e chegar a um veredicto. Sentença, decisão final proferida pelo juiz após um julgamento ou acordo entre as partes, que determina as consequências legais para o réu. Apelação, recurso apresentado à instância superior para contestar uma decisão tomada no processo anterior, alegando erros legais ou processuais. Execução, cumprimento da sentença ou ordem judicial que pode envolver o pagamento de indenizações, a prisão do réu ou outras medidas determinadas pelo tribunal. Lembrando que esses termos podem variar em diferentes sistemas jurídicos e países, então é sempre importante buscar orientação jurídica específica para o contexto em questão. Revelia, situação em que o réu não apresenta defesa ou comparece ao processo, permitindo que a ação prossiga sem sua participação ativa. Interrogatório, questionamento formal feito por um advogado a uma testemunha, parte ou réu durante o processo, a fim de obter informações relevantes para o caso. Perícia, avaliação técnica ou científica realizada por especialistas para fornecer informações objetivas sobre questões específicas relacionadas ao processo. Medida cautelar, ação solicitada por uma das partes para obter uma ordem judicial temporária com o objetivo de proteger direitos, preservar evidências ou evitar danos irreparáveis até que a questão principal seja resolvida. Conciliação, método alternativo de resolução de disputas em que as partes envolvidas no processo se reúnem com o mediador para tentar chegar a um acordo mútuo sem a necessidade de um julgamento. Depoimento, declaração oral feita por uma testemunha sob juramento durante o processo, fornecendo informações relevantes ao caso. Acordo extrajudicial, acordo alcançado entre as partes fora do tribunal para resolver o litígio sem a necessidade de um julgamento. Revelação de provas, processo em que as partes divulgam e compartilham as evidências relevantes que possuem para o caso, a fim de garantir a transparência e justiça no processo. Incidente processual, questão ou disputa que surge durante o curso do processo e que não faz parte da ação principal, exigindo uma decisão adicional do tribunal.
Honorários advocatícios, taxas pagas ao advogado pela prestação de serviços legais, geralmente estabelecidas com base no tempo dedicado ao caso, na complexidade e no resultado alcançado. Lembre-se de que esses termos podem ter variações ou interpretações específicas dependendo do sistema jurídico local. Sempre consulte um advogado ou especialista em direito para obter informações mais precisas e atualizadas. Procure um advogado previdenciário para dar entrada no seu processo de revisão da vida toda. Lute pelos seus direitos. Se inscrever no canal INSS Notícias 1 Minuto. Ajude-me a te ajudar, a te manter informado. Obrigado.